Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver mais um problema de geometria. No quadro observamos esta figura. Na verdade começamos com um paralelogramo, isso aqui ao centro vermelho é um paralelogramo e com os lados deste paralelogramo nós formamos esses quadrados. Então nós temos esses dois quadrados verdes que são congruentes, esses dois quadrados azuis que são congruentes. Qual é o objetivo neste exercício? Perceba que com os centros destes quadrados, a gente pode formar um quadrilátero. Então, isso daqui é um quadrilátero, o quadrilátero NOPQ. NOPQ são os centros desses quadrados. A gente quer provar que esse quadrilátero NOPQ, que eu acabei de fazer aqui na cor preta, é um quadrado. Então, como que a gente faz para provar que de fato é um quadrado? Bom, nota o seguinte, ó, que este ângulo daqui eu vou pintar de vermelho. Então, este ângulo daqui eu também pinto de vermelho porque num paralelogramo, ângulos opostos têm mesma medida. Este pequeno ângulo eu vou pintar de roxo e ali em cima eu também vou pintar de roxo. Agora repara aqui, quanto que vale este ângulo daqui, ó? Esse ângulo daqui ele também mede essa cor roxa. E por que isso? Porque a gente sabe que num paralelogramo, esses ângulos adjacentes, eles medem 180 graus. O ângulo vermelho mais o ângulo roxo tem uma medida igual a 180 graus. Agora repara que se a gente olhar para esse ângulo daqui, esse ângulo é um ângulo de 360 graus. Aqui nós já temos 90, porque é um quadrado. Aqui nós temos 90, porque é um quadrado. Então, 90 mais 90 dá 180. Então, este ângulo daqui mais esse ângulo vermelho tem que dar 180. Como o suplementar do ângulo vermelho é o ângulo roxo, obrigatoriamente, este ângulo ele tem que ser este ângulo de cor roxa, que nós já havíamos marcado. Da mesma maneira para o lado de cá. Aqui também nós temos este ângulo de cor roxa. E perceba que de uma maneira análoga, aqui ó, é um ângulo de cor vermelha e aqui é um ângulo de cor vermelha também. Né? Porque aqui ó, é 90 graus, aqui é 90 graus, tudo isso tem que ser 360. Como aqui a gente já tem este ângulo de cor roxa, então este ângulo de cor roxa mais esse ângulo tem que dar 180 para fechar os 360. Mas o suplementar do ângulo roxo é o ângulo vermelho. Então, se aqui nós temos esse ângulo de marcação roxa, aqui nós devemos ter este ângulo de marcação vermelha. Então, feito isso, o que nós podemos começar a pensar a fazer? Eu vou ligar o ponto N até o ponto Q. E vou ligar o ponto N até este ponto aqui do paralelogramo, esse vértice, e vou ligar este ponto até este daqui. E eu vou fazer a mesma coisa para o lado de cá. Eu vou ligar o ponto Q até o ponto P. Vou ligar o ponto P até este vértice do paralelogramo. E vou ligar o ponto Q até o mesmo vértice do paralelogramo. Perceba que esses dois triângulos aqui, ó, parece, né, que eles são triângulos congruentes, né? Porque como a figura foi bem feita, foi feita no GeoGebra, então parece que são congruentes. Como que a gente prova que tais triângulos eles são congruentes? Bom, repara o seguinte, ó, que esse ângulo que eu vou fazer de verde, esse ângulo daqui, ele vale 45 graus, né? Porque nós temos aqui uma metade da diagonal do quadrado. A gente sabe que aqui vale 45 graus. Aqui vale 45 graus, né? As diagonais do quadrado, elas formam esses dois ângulos de 45 graus. Então, aqui vale 45, aqui também vale 45, ó, porque essa daqui também é uma diagonal do quadrado verde. Então, nós temos 45 mais ângulo roxo mais 45. E aqui é a mesma coisa, 45 mais ângulo roxo mais 45. Então, esses dois ângulos são iguais. Este ângulo daqui, ele tem que ser igual a este ângulo. Agora repara que esse segmento aqui, ó, esse segmento, ele tem a mesma medida desse, porque os quadrados eles são congruentes e esses dois segmentos são a metade da diagonal do quadrado. Então, esse segmento tem a mesma medida desse. Da mesma forma, esse segmento aqui, ó,
ele tem o quê? Ele tem a mesma medida desse segmento, né? Porque são metades de diagonais deste mesmo quadrado verde, né? Então são segmentos de mesma medida, são segmentos congruentes. Então, pelo caso de congruência de triângulos, lado, ângulo, lado, né? Lado, esse ângulo aqui que é igual nos dois triângulos, como a gente viu, e esse lado aqui, né? Lado, ângulo, lado. Os dois triângulos, eles são triângulos congruentes. Então, o segmento esse daqui, né? Esse segmento aqui, o NQ, ele tem a mesma medida que o segmento PQ, porque os dois triângulos eles são congruentes. E da mesma forma a gente faz para o lado de cá. A gente liga o ponto N até esse ponto O, ligamos o ponto N até este ponto, o ponto O até este ponto. Ligamos o ponto O até esse ponto, o ponto O até esse e o ponto P até aquele ponto. E novamente a gente usa uma congruência de triângulos. Esses 4 triângulos aqui, eles são congruentes, né? Esse triângulo daqui, este triângulo daqui, esse daqui e esse daqui, eles são congruentes pelo caso de congruência lado, ângulo, lado. Então, o que nós fizemos até agora? A gente provou que o quadrilátero ONQP, na verdade, ele vai ser um losango, né? Porque os 4 lados são iguais. Então, até o momento nós temos que é um losango. Para provar que é um quadrado, o que nós vamos fazer? Nós vamos provar que isso aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu vou apagar tudo de novo aqui. Eu vou ligar novamente, ó, esse ponto até esse ponto até esse ponto. A gente quer provar que este ângulo, então, vale 90 graus. A gente já sabe que isso daqui é um losango. Para a gente mostrar que é um quadrado, basta mostrar que este ângulo daqui vale 90 graus, né? Daí os outros ângulos também serão iguais a 90 graus por uma analogia. Então, como que a gente prova que este ângulo vale 90 graus? Bom, a gente usa basicamente a mesma figura. Eu ligo o ponto N até este ponto, ligo este ponto até o ponto Q. Ligo o ponto P até este ponto e esse aqui até este ponto. Então, perceba o seguinte, ó, que se eu marcar este ângulo daqui de verde, eu vou fazer essa marcação de verde. Então, a gente sabe que verde mais azul tem que dar 90 graus. E por que o ângulo verde mais este ângulo azul tem que dar 90 graus? Porque isso daqui é uma metade da diagonal de um quadrado. Isso aqui é a outra metade da diagonal de um quadrado. As diagonais de um quadrado, elas se encontram segundo um ângulo de 90 graus, né? Este ângulo daqui, ó, ele vale 90 graus. Então, o ângulo verde mais o ângulo azul, ele vale 90 graus, porque é o encontro de diagonais de um quadrado. Mas a gente já viu que esse triângulo, ele é congruente a esse triângulo. Ou seja, como os dois triângulos eles são congruentes, eles preservam os ângulos. Logo, se aqui é ângulo verde, aqui também vai ter que ser ângulo verde. Agora, repara que o ângulo que a gente quer descobrir é o quê? É este ângulo daqui, né? É este ângulo, ó, que vai daqui até aqui. A gente quer provar que este ângulo vale 90 graus, mas a gente já sabe que ângulo verde mais ângulo azul vale 90. E aqui a gente tem, ó, ângulo azul mais ângulo verde vale 90. Então, de fato, o ângulo entre esses dois lados aqui, do nosso losango, está formando um ângulo de 90 graus. Então, esse objeto, esse quadrilátero, ele é mais do que um losango. Ele vai ser um quadrado e era exatamente isso que a gente queria demonstrar.